Não sei vocês, mas eu tô super ansiosa pelo lançamento da terceira temporada de Stranger Things, que acontece no dia 4 de julho de 2019. Para controlar a ansiedade enquanto esse dia não chega, eu decidi rever a primeira e a segunda temporadas da série para relembrar aqueles detalhes que a gente acaba esquecendo com o tempo. E aí eu achei que seria legal fazer um vídeo para falar sobre o que esperar da terceira temporada, para relembrar esses detalhes que eu falei e também para falar um pouquinho sobre como foi essa experiência de rever essa série que eu gosto tanto, que na verdade foi a primeira série que eu vi inteirinha e que abriu portas para outras. Lembrando que eu não sou nenhuma especialista no assunto, eu tô aqui realmente como uma telespectadora para falar sobre esse universo de Stranger Things que eu particularmente adoro e acho maravilhoso. Então vamos começar falando sobre a primeira temporada. Stranger Things é uma série original da Netflix que foi criada pelos irmãos Matt e Ross Duffer. E é aquele tipo de série que já nas primeiras cenas tudo começa a acontecer e é quase impossível você não querer saber como que a história vai se desenrolar. Mesmo assim, ela segue, do primeiro ao 8º episódio numa crescente. Então, muitas coisas vão acontecendo, muitas revelações vão sendo feitas e a história vai ganhando mais e mais corpo e chega um momento que você até pensa assim, como que os criadores, vão juntar todas essas pontas, como que essa história vai fazer sentido, mas pelo menos na minha opinião, ela faz. Então, Stranger Things é uma mistura de mistério com terror, com ficção científica, tem até romance. E como a história se passa nos anos 80, é claro que essa aura nostálgica dessa década que tanta gente adora é um dos principais ingredientes da série. Então a gente tem muitas referências a filmes dos anos 80, mas eu vou falar sobre isso um pouco mais pra frente nesse vídeo. Tem muita música dos anos 80, tem Joy Division, tem Toto com Africa, tem The Clash com Should I Stay or Should I Go, que acabou se tornando a música do Will. Então, pra quem viveu nos anos 80, é muito gostoso relembrar. Eu nasci em 88, então eu não vivi muito dessa década, mas eu acho que é uma década que, por alguma razão, conversa com todo mundo. Então, toda essa mistura de gêneros com essa pegada anos 80, eu acho que foi um ponto de partida do sucesso de Stranger Things. Além disso, o Matt e o Ross Duffer, eles criaram personagens realmente tridimensionais, o que eu não canso de dizer que é uma coisa que enriquece muito a história, porque daí você não tem só a trama em si, mas você também tem todas as ramificações dessa história por causa das atitudes dos personagens, que são complexos, que são pessoas reais. E em Stranger Things a gente tem isso, acho que quase todos os personagens são bem complexos, têm suas bagagens, mas eu daria destaque aí pra família Byers, já que a Joyce foi abandonada pelo marido, que é um canalha, e aí ela ficou lá como mãe solteira do Jonathan e do Will, e também, claro, por causa da questão do desaparecimento do Will. Também destaco o detetive Hopper, que no começo você talvez não goste muito dele, mas depois você vai entendendo um pouco melhor o personagem, e principalmente na segunda temporada acho que muito da história dele é um pouco mais explicada, então eu acho que esses personagens são alguns dos que realmente enriquecem essa história. Então, como os personagens principais, são crianças, claro que a gente tem muito desse retrato da infância, especialmente como era ser criança nos anos 80. Eu acho que algumas histórias, e Stranger Things é uma delas, é o tipo de história que não funcionaria nos tempos atuais, porque a gente tem celular, a gente tem internet, a gente tem computador, a gente tem todo um outro contexto. Por mais que eu ame essa tecnologia, eu acho que antes disso existia uma outra magia. Não sei, é difícil dizer, porque eu não fui criança nessa época, de tecnologia, eu fui uma criança um pouco mais analógica nos anos 90, então talvez tenha uma pegada saudosista pra mim, mas o que eu quero dizer é que essa história realmente não funcionaria nos tempos de hoje, então essa saída de fazer a história nos anos 80 não é só uma questão, eu acho, de uma nostalgia, de um apelo a esses fãs dessa década, mas também uma questão de que essa história seria muito diferente se fosse nos dias de hoje. E Stranger Things também acaba falando sobre o tal do coming of age, que é sobre amadurecimento, sobre aquele momento em que você ainda é adolescente, mas que você já tá começando a ver algumas coisas como adulto, já tá tendo que tomar algumas decisões, e a gente tem isso com a Nancy, o Jonathan e o Steve. E por fim, falando da primeira temporada, eu gosto muito da questão
que a série traz sobre respeito e sobre aceitação, porque ali a gente tá falando sobre um grupo de meninos nerds, né, que sofriam muito bullying na escola, principalmente porque nos anos 80 não era legal ser nerd, você gostar de RPG e etc. Hoje é outro contexto, né, mas naquela época eu acho que era muito mais difícil. Então a gente já tem essa questão da aceitação. Tem também os rumores de que o Will seria gay. Na verdade, essa é uma coisa que não foi esclarecida em nenhum momento. O Noah Schnapp, que é o ator que interpreta o Will, inclusive não gosta de falar sobre isso, mas eu não sei se eles vão desenvolver isso na história, mas de qualquer maneira tem esse rumor, e se for real, é mais uma forma de falar sobre ser diferente, sobre aceitar, sobre respeitar. A gente também tem a Max, que é diferente, que é da segunda temporada, mas eu vou falar aqui mesmo, porque ela é toda rebelde, ela gosta das coisas de menino. Sempre lembrando que a gente tá falando dos anos 80 e não de hoje em dia, né? Hoje em dia a gente briga pra acabar com esse negócio de brinquedos de menina e de menino, mas ainda tem muito disso, e naquela época, videogame, skate, essas coisas eram coisas de menino, né? Consideradas coisas de menino. E a parte que eu acho mais legal sobre essa coisa de ser diferente, de respeitar o outro, é a questão do Dustin, né? Porque o ator, na vida real, o Gaten Matarazzo, ele tem uma doença chamada displasia cleidocraniana, que é uma deficiência no desenvolvimento ósseo. E por causa dessa doença, ele não tem os dentes de cima. E eu achei legal como o personagem incorporou essa característica do Gaten. Ele, na vida real, muitas vezes usa prótese, né, na parte superior, mas na série ele não usa, vocês podem ver. Na verdade, na segunda temporada ele tá usando, mas na primeira não. E eu achei isso muito legal, como eles conseguiram incorporar essa característica no personagem. E isso sempre ajuda na aceitação para as pessoas que têm essa doença e que têm outras deficiências. Claro, tem toda a questão do girl power, né? Que a gente tem com a Eleven, que é uma menina super poderosa, né? A gente também vai ver isso na segunda temporada com a Max de novo. E a gente também tem não só o girl power, mas a desconstrução, né, dos personagens ali. Em muitos momentos eles dão a entender de que, poxa, como assim uma menina é tão poderosa? Ou mesmo na questão da Max lá com o fliperama, né, que ela coloca Mad Max e eles já assumem que o Mad Max é um menino. Então são formas bem leves de desconstruir, mas como hoje em dia a gente fala muito sobre isso, na hora a gente já pesca, né, essa tentativa de falar sobre esse assunto, ainda que indiretamente, e de desconstruir a nossa percepção sobre alguns assuntos. Agora sim, vamos falar sobre as referências, e vocês sabem que são muitas referências em Stranger Things, e essa foi uma das coisas que encantou as pessoas que assistiram e se apaixonaram por Stranger Things. Então a gente tem referência aos Goonies, que é um clássico de 85, ali com um grupo de amigos que tem nos Goonies e o grupo de amigos de Stranger Things. A gente também tem uma referência a Poltergeist, que é um filme de terror de 1982, e a analogia aí é entre a mãe e a filha de Poltergeist, né, e a Joyce e o Will, né, as duas mães ali estão tentando conversar, estão se comunicando com seus filhos que estão em outras dimensões e estão lutando, brigando para encontrar essas crianças e acreditando em coisas que até então provavelmente elas não acreditavam. E Stranger Things também faz algumas referências a Alien, que é de 1979, X-Men, que foi adaptado para filme no começo dos anos 2000, mas que já existia há muito tempo em histórias em quadrinhos, e tem algumas referências a pessoas específicas que são muito fortes. Vou começar falando do John Carpenter, que é escritor, compositor de cinema, produtor. Ele tem no currículo filmes como Enigma de Outro Mundo, Dark Star, Bruma Assassina, Halloween e Christine, o Carro Assassino, que é uma adaptação de uma história do Stephen King. A gente tem várias referências a John Carpenter em Stranger Things. A grande referência a John Carpenter é, na verdade, relacionada ao trabalho dele como compositor de cinema, e é logo na abertura, aquela trilha, né, com sintetizadores e tudo mais. Se vocês escutarem um álbum que ele lançou em 2015, se não me engano, que chama Lost Theme, vocês vão na hora pegar essa semelhança. E depois a gente também tem referências um pouco mais subliminares, né? No porão do Mike tem um pôster de O Enigma de Outro Mundo. O título original desse filme é The Thing, então se você prestar atenção você vai ver esse pôster. E eu ainda vou voltar a falar de John Carpenter, mas agora eu vou falar sobre outras referências de Stranger Things. Próxima é Steven Spielberg, que simplesmente dispensa apresentações. Talvez a referência mais comentada a Spielberg seja em relação a ET. E a gente tem várias referências a esse filme,
começando pelas cenas, os meninos andando de bicicleta, que eu acho que todo mundo lembrou de ET. Até a própria questão da Eleven, que é humana, mas que tá meio longe de casa, ela não sabe onde ela tá. Então essa parte também foi bastante comparada a ET, mas principalmente naquela hora que o Mike fantasia ela pra ela parecer uma menina normal, e essa parte é realmente muito parecida com o ET. Tem também algumas referências mais discretas a Tubarão, que também é um super filme do Steven Spielberg. Então a gente vê no quarto do Jonathan um pôster de Tubarão, né, que o título original é Jaws. A gente vai ver as outras referências a Tubarão com o Hopper, desde o carro dele, que parece muito com o carro do Sheriff Brody de Tubarão, até o distintivo que ele tem aqui no uniforme dele de polícia. Então, assim, são detalhes pequenos, mas que fazem a diferença, que fazem a gente lembrar de obras que foram muito icônicas no passado. E agora a gente vai falar sobre a minha referência preferida a Stranger Things. Quando eu assisti a série, na hora eu comecei a pensar nessa referência, que é Stephen King. Se você conhece a obra do autor, não tem como você assistir Stranger Things e não fazer algumas conexões, ver elementos em comum. Então a gente tem muito de Stephen King na série. Na época todo mundo falou do Stephen King, mas falaram mais sobre Carrie, a incendiária, mas eu sempre achei que parecia muito com It. E aí quando saiu a adaptação, né, a primeira parte de It, a coisa, todo mundo começou a falar sobre essa comparação, mas muita gente achou que na verdade era o It que estava copiando Stranger Things, quando na verdade foi mais ou menos ao contrário. Mais ou menos porque eu acho que não foi cópia, eu acho que é realmente uma referência. A primeira questão que a gente tem é que Hawkins, assim como todas as cidades, né, que o Stephen King cria no Maine, é uma cidade pequena, que tem uma atmosfera sinistra, e esse cenário sempre cria um contexto propício para acontecer essas histórias loucas e para criar uma histeria coletiva, que eu acho que é uma das bases de Stranger Things e também das histórias do Stephen King. Assim como em It, em Stranger Things a gente tá lidando ali com uma coisa, né, uma criatura do submundo que a gente não sabe exatamente o que é. E nas duas histórias a gente acaba descobrindo que essa coisa, ela não tem uma forma única, né? Ela não ataca de uma maneira só. E é isso que envolve a gente na história, né? No caso de It, uma história enorme, de mais de 1000 páginas. E no caso de Stranger Things, em uma série que provavelmente vai ter 4 temporadas. Também tem a questão do bullying, né, que é muito presente em It e que a gente também vê em Stranger Things. E esse bullying acaba sendo a cola, né, que une os personagens principais. Em It eles são o Clube dos Perdedores e no Stranger Things eles não têm um nome assim, mas eles são, querendo ou não, esse grupo de losers, né? E como sempre tem a questão da amizade, da lealdade, que pra quem não conhece Stephen King pode ser difícil de acreditar, mas a maioria das histórias dele, talvez todas, tem esses ingredientes como base. Então realmente Stephen King foi uma grande referência, né? Uma grande inspiração para Stranger Things. Então, se você gosta de Stephen King e não assistiu Stranger Things, faça isso. E se você gosta de Stranger Things e ainda não leu nada de Stephen King, faça isso também. Na época que saiu a primeira temporada, muita gente falou que era uma cópia, que era um bem bolado de várias coisas que já tinham feito sucesso. E claro que, assim, é uma série que realmente faz muitas referências a muitos filmes e muitas histórias. Mas assim, né, gente? Hoje em dia é muito difícil fazer algo 100% original. Então eu acho que o grande trunfo de Stranger Things foi pegar essas referências que pra mim foram certeiras e que combinam muito entre si e criar assim uma história que cativa, que envolve a gente, porque no fim das contas nada é 100% original, né? O que importa são as histórias que a gente acaba se conectando e se identificando de alguma forma. Então agora vamos falar sobre a segunda temporada, que todo mundo tava tenso se ia ser tão boa quanto a primeira. Eu particularmente adoro a segunda temporada, eu sei que tem muita gente que prefere a primeira, mas eu acho que na segunda temporada a gente reencontra esses personagens que a gente já se apegou, com quem a gente já tem uma história. E o legal é que eles não são mais aquelas mesmas pessoas que eles eram na primeira temporada, e isso não de uma maneira ruim, de uma maneira boa. E eles se transformaram, né, seja pela questão do tal, do coming of age, né, as crianças que estão ali crescendo, os adolescentes que estão virando adultos, ou por causa do que aconteceu com o Will, né, e de como isso afetou todos dentro dessa trama. Eu acho que um dos destaques, né, 2 destaques da segunda temporada de Stranger Things são as atuações da Millie Bobby Brown, que é a Eleven, e do Noah Schnapp, que é o Will. Desde a primeira cena da primeira temporada, o Will ficou sendo meu favorito, não sei, eu gostei dele logo ali. Eu fiquei muito triste quando ele sumiu logo no primeiro episódio e depois no final, né, no último,
Ele protagonizou aquela cena bem misteriosa e que não parecia coisa boa, então eu fiquei bem triste com isso, mas fui recompensada na segunda temporada. O Will sofre muito nessa temporada, mas a gente pôde ver um pouco mais dele e também prestigiar a atuação do Noah Schnapp. E eu acho que ele é realmente a estrela dessa temporada, né, da segunda. E talvez não por acaso o meu episódio preferido de toda a segunda temporada, que é o 8º, tem realmente o Will como total destaque. Eu chorei durante esse episódio inteirinho, quando eu vi e quando eu revi. Então talvez seja um pouco suspeita pra falar sobre ele. Mas é um episódio realmente muito emotivo e eu acho que todo mundo ali arrasou. Eu achei que o Mike tem um papel muito importante na segunda temporada, porque ele tá muito vulnerável por tudo que aconteceu com a Eleven, por não saber, né, o que aconteceu exatamente com ela, e também porque ele sempre foi o amigo mais próximo do Will, então ele foi muito afetado por tudo que aconteceu na primeira temporada. Com o Dustin, o Lucas e depois o Steve, a gente tem o lado cômico, né, dessa segunda temporada, e ainda tem um pequeno triângulo amoroso ali com o Lucas, Dustin e a Max. Com a Max, que é interpretada pela Sadie Sink, a gente tem mais uma vez o Girl Power, né, até um pouco do que eu falei no começo do vídeo, e ela é uma personagem que eu adoro, por ser quem ela é, mas eu também gosto porque ela acaba sendo aquela pessoa nova que chega e que não tá acreditando naquilo tudo que tá acontecendo. Quando o Lucas conta pra ela qual é a situação, ela acha que ele tá zoando, né? E no fim ela acaba totalmente envolvida com essa situação e ela realmente entra pro grupo ali. Como o Steve acaba se redimindo, né, de todas aquelas confusões que ele causou na primeira temporada, a gente tem um novo vilão pra essa história, que é o Billy, que é irmão da Max. A gente também tem uma Nancy muito mais segura, muito menos chata, né? E a gente vai ter o triângulo amoroso dela com o Jonathan e o Steve. A gente tem uma Joyce muito mais segura, muito mais forte. Eu acho legal porque ela é uma mulher real, sabe? Eu lembro que quando saiu a primeira temporada, tinha muita expectativa em cima da Winona Ryder, porque ela era o nome mais conhecido desse elenco. E tava sumida e tem toda uma história, né, meio estranha por trás. Mas enfim. E aí algumas pessoas criticaram a atuação dela, mas eu sinceramente acho que foi maravilhosa, porque se coloque na situação da mulher. Perdeu o filho, não sabe onde ele tá, começa a acreditar em uma história completamente louca, ninguém acredita nela, todo mundo demora muito tempo pra acreditar. Então assim, não tem como você não ficar histérica e desesperada nessa situação. Então eu acho que o Winona Ryder conseguiu retratar muito bem essa situação, conseguiu colocar muito sentimento na personagem. As referências na segunda temporada acabam sendo mais ou menos as mesmas, mas a gente tem uma referência forte à Hora do Pesadelo, né, a franquia de Fred Krueger. Na verdade, são coisas que já tem na primeira temporada, mas na segunda eles realmente assumem essa referência com esse pôster aqui da Nancy. E a gente continua com a referência Stephen King, porque eu acho que isso já fica bem claro na primeira temporada, né, a questão da amizade e da lealdade, mas na segunda, como a gente já tá acompanhando essa história, como a gente já conhece esses personagens, tudo fica muito mais intenso. E a gente vê que mais do que elementos de construção de história, o que Stranger Things realmente tem em comum com Stephen King é essa essência da história, a essência dos personagens, a relação entre eles e, novamente, amizade, amor e lealdade. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência revendo Stranger Things depois de 2, 3 anos, né? Eu lembrava até de bastante coisa, mas muitas coisas eu tinha esquecido. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi que a primeira cena, né, da primeira temporada é um grande spoiler da temporada inteira, que eles estão jogando Dungeons and Dragons, e ali o Will fala que o Demogorgon pegou ele. Claro que naquele momento, quando a gente tá vendo pela primeira vez, a gente nem dá atenção, e provavelmente depois você nem vai lembrar disso, mas no fim foi exatamente o que aconteceu com o Will. E outra coisa que chamou muito a minha atenção foi que no fim eu percebi que as 2 temporadas da série acabam sendo sobre resgates. Todo mundo ali, né, os personagens principais, estão fazendo algum resgate, estão resgatando alguma coisa na vida deles. Então a gente tem a Joyce com a autoestima dela, a independência, a segurança, depois de ser abandonada pelo marido. Claro que ela fica ali numa posição completamente vulnerável e com o desaparecimento do Will, ela toma a frente da situação, ela faz acontecer e ela convence todo mundo de que ela tá certa e ela encontra o filho dela. Uma personagem que eu não gostava, na verdade assim, meio que não cheirava nem fedia, né? Era a Karen, que é a mãe do Mike e da Nancy, porque eu tinha uma memória de que ela era completamente relapsa.
E, na verdade, quem é o relapso da história é o pai deles, que é um completo babaca. Mas a mãe, apesar de não ser uma personagem super presente, ela tenta em muitos momentos resgatar a relação dela com o Mike e com a Nancy. Em 2 cenas, ela fala pra eles que eles podem conversar sobre o que tá acontecendo. Então ela até é uma mãe que apoia, né, que tenta conversar sobre a situação. E eu achei legal essa mudança de perspectiva da minha parte, porque eu realmente lembrava dela como uma mãe completamente negligente. Então o Steve resgata o lado bom dele, na verdade eu não sei se ele resgata, porque eu não sei se ele tinha antes, né, mas por causa do amor que ele tem pela Nancy, ele se torna uma pessoa muito melhor. A Nancy, ela encontra esse lado badass dela, né, ela fica muito mais segura, ela fica muito mais forte também, e ela acaba de alguma forma resgatando a relação dela com o Mike, que se você vê no começo da série era muito ruim, eles se odiavam, e ela vai melhorando aos poucos, e no fim da 2ª temporada realmente tem ali um momento em que eles meio que fazem as pazes. O Mike, claro, também resgata essa relação com a Nancy, e ele vê que a irmã dele é uma mulher forte. Tem uma cena que mostra muito bem esse momento, essa admiração que ele acabou de descobrir que ele tem pela irmã. Jonathan, claro, resgata a relação dele com a Nancy e também um pouco da autoestima dele, que estava muito abalada por tudo que aconteceu. O Hopper acaba resgatando a história que ele tem com a filha, né, que morreu de leucemia, se não me engano, e ele faz esse resgate com a Eleven. E até mesmo a amizade entre os meninos tem um resgate ali também. Não tanto porque eles não tiveram um momento de ruptura nem nada, mas se você pegar na 1ª temporada e na 2ª temporada, você vê como eles realmente fortalecem esses laços, principalmente entre o Mike e o Will, que eu acho que os dois ali realmente se entendem, né, porque já eram muito amigos antes do que aconteceu, mas eu acho que o Mike encara toda essa situação de uma forma um pouco diferente da que o Lucas e o Dustin veem esse cenário. E por fim, vamos falar sobre talvez a parte mais esperada desse vídeo, que é o que esperar da 3ª temporada de Stranger Things. Então, o Shawn Levy, que é um dos produtores de Stranger Things, ele já adiantou que as principais inspirações dessa temporada, né, da 3ª temporada, são os filmes de ação e de terror clássicos dos anos 80. E também vai ter muito de John Carpenter, né? Se antes essa referência foi um pouquinho mais discreta, vamos dizer, um pouquinho mais subliminar, na 3ª temporada parece que o negócio vai ser um pouco mais escancarado. Então eu acho que, né, tá claro que a gente vai acabar seguindo nas mesmas referências, nas mesmas inspirações das outras temporadas, talvez algumas coisas ou outras um pouco mais pontuais e um pouco mais incisivas. A 3ª temporada vai se passar no verão de 1985, então a gente vai ter aí um gap de 1 ano, né, porque a 1ª temporada é 83, a 2ª é 1 ano depois, e agora a gente vai para 85, e como é verão, a gente vai ter uma atmosfera completamente diferente, piscina, calor, muita roupa colorida, uma coisa mais alegre, porque acho que as 2 primeiras temporadas são um pouquinho mais sombrias, mas por outro lado parece que essa temporada também, em outras maneiras, vai ser mais sombria, mais trevosa do que as outras 2. Eu particularmente estou bem curiosa para ver essa mistura. Nos novos episódios também vai ter uma exploração maior de algumas histórias que ficaram um pouco de lado na outra temporada, então eu acho que a gente vai ter mais sobre o Billy, né, que é o irmão da Max, que a gente já começa ali no final da 2ª temporada a ver que ele tem uma relação muito difícil com o pai, que é por isso que ele é do jeito que ele é, então talvez tenha um desenrolar dessa relação dos dois. Não sei se vocês lembram do episódio 7 da 2ª temporada, que é o The Lost Sister, que muita gente não gostou porque ele parecia meio desconectado, quase um standalone ali, mas eu acho que eu também não gosto desse episódio, tá? Inclusive quando eu revi eu acabei pulando sem querer e não voltei pra assistir. Mas eu acho que ele é um episódio importante pro desenvolvimento da Eleven, né? E ali ela tá com uma pessoa que é igual a ela, que é a Kali, mas ela não se sente em casa. Porque no fim, como dizem, lá é onde o coração está, né? E o coração dela tá lá com o Mike, com o pessoal. Então é nesse momento que ela decide voltar pra Hawkins e que ela chega num momento super oportuno, né? E ajuda todo mundo lá, salva todo mundo. Então, apesar de eu também não gostar desse episódio, eu acho que ele é super importante pra construção da Eleven. E aparentemente a gente vai ter um pouco mais desse lado, provavelmente um pouco mais inserido em todo o contexto de Stranger Things, mas a questão é que a Eleven é o número 11, a Kali é a número 8, e eles deixaram claro então que existem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Então talvez nessa temporada a gente conheça outros experimentos e talvez a gente precise disso, né? Precise de pessoas poderosas
pra poder combater o Mind Flayer, que vai voltar com tudo nessa terceira temporada, obviamente, porque senão não ia ter série mais, né? Mas o final da segunda temporada já deixava isso meio que implícito, né? Quando eles estão lá no Snowball e a câmera dá aquela invertida e ali quando dá aquele relâmpago a gente vê um Mind Flayer ali lindo e maravilhoso. Então eu acho que essa deve ser uma das bases da história da terceira temporada. E por fim, eu acho que vai ser uma temporada muito nostálgica, não só no sentido de que se passa nos anos 80 e tem as referências, as músicas, tudo que a gente já falou, mas vai ser tipo Inception de nostalgia. É porque no teaser a gente já vê eles ali super grandes, né? O Will tá enorme, o Mike também, enfim. E no próprio teaser o Mike fala que we're not kids anymore, não somos mais crianças, então eu acho que vai ter essa nostalgia também. E se não me engano foi o Shawn Levy que falou que esse é o último verão deles como crianças, né? Então tem toda essa carga nostálgica. E com isso também, mais uma vez, a série vai acabar falando sobre o Coming of Age em um cenário que é um pouquinho diferente, né, do que as pessoas normais passam. Já tô sofrendo porque eu vou ficar com saudade e depois provavelmente, muito provavelmente, a quarta temporada vai ser a última. Mas enfim, depois a gente fala sobre isso. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sei que eu me empolguei e falei muitas coisas, mas enfim, é uma série que eu gosto bastante, um universo que eu adoro, que eu acho que tem referências muito ricas, referências que, como eu falei, que se combinam perfeitamente, e eu queria falar sobre tudo isso com vocês. Então eu espero de verdade que vocês tenham gostado, que vocês tenham assistido até aqui, e ficamos aqui ansiosos, esperando pelo dia 4 de julho para maratonar a terceira temporada de Stranger Things. Então, até o próximo vídeo!